Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, paz do Senhor para todos vocês que estão chegando aqui. Deus possa abençoá-los de uma maneira especial, de uma maneira grande. Que a bênção de Deus esteja sobre sua vida, cuidado de Deus, a bondade de Deus, o amor dele. A paz do Senhor para todos que estão chegando aqui nessa live. Acredito que já hoje cultuaram o Senhor e que já receberam de Deus também uma porção. E agora entraram aqui na live. Eu creio também e acredito que Deus tem uma palavra para você, não é? Que Deus tem uma mensagem específica para a sua vida. Louva a Deus pelo cuidado dele. Louva o Senhor porque ele tem feito maravilhas. Deus tem feito coisas grandes. Meu coração está agradecido a Deus pelo seu cuidado, a sua misericórdia e a sua bondade, que tem sido tão grande. Deus tem feito tantas maravilhas. A boa mão de Deus tem agido nas nossas vidas. Me deixa feliz em ouvir testemunhos de pessoas, não é? De várias partes do Brasil, de fora do Brasil, aqui dos Estados Unidos, de pessoas que eu não sei, que eu não conheço, mas eu tenho visto que Deus tem feito milagres em sua vida. E isso me deixa muito feliz, agradecido a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E isso é maravilhoso, irmãos, poder ver o cuidado de Deus, né? E eu acredito que as mensagens que Deus tem falado ao coração desse povo têm sido mensagens que tenham trazido consolo, né? As pessoas estavam em um momento de desespero, em um momento de dor, em um momento de angústia, né, de sofrimento, e a misericórdia de Deus alcançou a vida delas. E isso é maravilhoso, né? É tão bom saber que o nosso Deus, ele vê todas as coisas, não é? Como diz o Salmo 121, né? Que ele é o nosso socorro e ele continuará nos ajudando em todos os momentos da nossa vida, não é? E uma das coisas que eu acho maravilhoso, irmãos, é que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, não é? Quantas vezes, quantos crentes em um tempo passado ouviram um rádio e através daquela comunicação do rádio, não é? Foram abençoados, não é? Quantos que nem sequer visualizava o pregador, mas ao ouvir a pregação através daquele monitor, que era um rádio na época, não é? Foram abençoados por Deus. E Deus falou, curou, realizou tantos milagres, não é? E aí veio essa tecnologia que nos trouxe aplicativos e que nos trouxe ainda mais aproximação de pessoas, de um público maior, não é? E através dessas lives e que nós temos feito, tem sido bênção, né? E elas têm se transformado assim em um culto, e que as pessoas estão assistindo em várias partes no mundo afora, não é? Eu um pouco mais distante do Brasil, mas muita gente no Brasil, outras fora do Brasil, sempre acompanhando, não é? Mas sendo abençoadas pelo Senhor por uma palavra, não é? Por uma mensagem, por uma palavra. E isso é gratificante, irmãos, porque a palavra de Deus, ela tem poder para mudar situações, né? Tantas pessoas de várias partes do Brasil que estão aqui, que estão chegando por aqui, não é? Pessoas como aqui a irmã escreveu, de Brasília, de Recife, o pessoal de Natal, como o irmão Tony, que acabou de entrar aí, há uns amigos, Naftali, que também está aqui, outros irmãos, tanta gente que sempre nos acompanham, né? E sempre estão atentos, né, à mensagem de Deus, o pessoal do Rio Grande do Norte, de Mossoró, de várias partes do estado do Rio Grande do Norte, também do Pernambuco, pessoas que estão em Portugal, na Itália e em várias outras partes do Brasil, né, capital Natal, enfim, muita gente que está atento a ouvir a mensagem de Deus, não é? Pessoal de Maceió, enfim, do Ceará, Fortaleza, enfim, são muitos lugares
Que Deus possa abençoá-los. Ó, alguém aqui de Curitiba, que bênção. Alguém do Paraná, glória a Deus. Do Sergipe, que bênção, irmãos. Do Piauí, que maravilha, glória a Deus. De Serra Talhada do Pernambuco, são muitos, irmãos. Do Recife, não é, capital? É isso mesmo, Jaboatão dos Guararapes, que coisa boa, que bênção. Pessoal da Paraíba, é muitos, irmãos. Essa live, né, tem sido esse instrumento de nos aproximar de pessoas, e essas pessoas ficam bem, querendo bem a nós e nós também querendo bem a elas, né? O pessoal de São Paulo, o pessoal do Rio de Janeiro, que Deus possa abençoar vocês de maneira poderosa, os irmãos de João Pessoa, que a boa mão de Deus estenda sobre a vida de vocês, os irmãos de Goiás. Que maravilha, glória a Deus, que bênção. Eu queria compartilhar com vocês um texto bíblico que veio ao meu coração. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Eu queria compartilhar com vocês algo que veio ao meu coração nessa noite. Eu queria compartilhar algo que Jesus falou comigo, e eu louvo a Deus porque Ele continua falando conosco, aos irmãos de Piracicaba, São Paulo. Deus abençoe a todos vocês. Queria compartilhar com vocês algo, né? Porque tudo, irmãos, em tudo, nós temos que ter um cuidado de Deus na nossa vida. Nós estamos vivenciando momentos em que Deus decide realizar coisas grandes. E Deus decide abençoar, abrir as portas, ampliar as coisas, não é? Nós estamos vivendo nesse tempo em que Deus decidiu fazer algo glorioso nas nossas vidas. Mas a gente tem que ter um cuidado. E esse cuidado nos deixa atento ao propósito de Deus na nossa vida, não é? E eu queria falar exatamente isso. A gente tem que ter o cuidado de quem a gente vai dizer e como é que a gente vai dizer, para quem a gente vai dizer, não é? Porque sempre tem alguém que está interessado, escute isso, em saber como anda o seu território. O seu território. Sempre tem alguém que está interessado em saber como é que você está. Então você tem que ter, como crente, como servo de Deus, né, cuidado e atenção no que Deus está falando com você, no que Deus está dizendo para você. Pastor, tem muitos exemplos na Bíblia em relação a isso? Sim, tem muitos exemplos na Bíblia. E esse cuidado é que você tem que ter. E esse cuidado é que você tem que ter atenção para que você não caia, não é, na lábia de alguém e se depois não se sujeite a tal pessoa e fique nas mãos de alguém, não é? Você tem que ter muito cuidado e muita atenção no que você for fazer, não é? Você tem que ter essa atenção de Deus tá falando com você aqui e dizer: não conta teu segredo para todo mundo, não é? Por que isso, pastor? Por que Deus não quer que eu conte os meus segredos? Por que Deus quer que eu mantenha os meus segredos? Porque segredo já está dizendo. Às vezes o segredo, e eu sempre digo isso, que eu sempre levei na minha vida, uma coisa muito prática. O segredo do segredo é guardar o segredo, né? O segredo do segredo é você guardar o que Deus lhe disse, né? E deixar acontecer o que Deus disse que iria fazer. Então, se Deus disse que vai fazer, guarde o segredo, certo? Guarde o segredo. Não conte, nessa introdução dessa mensagem, não revele o seu segredo a quem você acha que veio de alguma forma disfarçada, né? Disfarçada, vou já ler o texto aqui, que é só uma introdução. Disfarçada, né? Veio com alguns argumentos disfarçados, tentando lhe burlar de alguma maneira,
para ver se arranca de você algo. O que é esse algo, pastor? Os seus segredos. Os seus segredos. Tem gente que foi prejudicada na sua vida e enfrentou condições e situações complicadas na sua vida porque relatou o seu segredo quando não deveria ter dito nada a ninguém. Ela deveria ter se mantido em silêncio até Deus cumprir o que ele tinha para realizar. Só que foi tão infantil que contou. Tem muitas pessoas na Bíblia Sagrada, pastor, que relataram os seus segredos porque foram meninos, foram crianças. Sim, tem muitos. Muitos. Só tem um detalhe. Não revele o seu segredo até Deus decidir cumprir na sua vida. Porque quando Deus cumprir, aí você pode dizer. Não aconteceu? Não já foi efetuado? Não já foi realizado? Então não haja de uma maneira de menino. Paulo disse assim, quando eu era menino, pensava como menino. Sentia como menino. Corria como menino. Mas quando eu cresci, acabei com as coisas de menino. Alguém já está ligado aqui, já até citou o nome do rei que eu vou citar aqui. Não é? Por quê? Porque contar, não é? É algo que Deus até permite que a gente conte, mas que a gente não passe daquele modo de nós contarmos algo e no momento que nós relatarmos o nosso segredo, glória a Deus, entre no nosso coração o orgulho. Pai do Senhor, Claudinha. Entre no nosso coração o orgulho. É aí onde a gente vai perder a oportunidade e a bênção de Deus sobre a nossa vida, porque aí a gente vai começar a entender e a compreender que a gente fez um grande erro, ou tomou uma grande atitude que não deveria ter tomado. Eu quero ler aqui em Isaías. Alguém já está citando até aqui, e eu quero tirar como base, depois eu quero trazer alguns exemplos aqui, da Bíblia Sagrada, em relação a você guardar o segredo. Eu quero ler aqui em Isaías 39, e eu quero ler o primeiro versículo e o quarto versículo, o 4. Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já estava ou que já tinha convalescido. Versículo 4. E disse ele, isso já o profeta falando, que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhe mostrar. Glória a Deus. Eu quero trazer essa meditação, essa mensagem aqui, é uma mensagem, uma reflexão de Deus aqui, mas eu sei que Jesus está falando ao coração já de alguém, não é? E olhando para o texto da Bíblia Sagrada, a gente percebe que está acontecendo algo e que Deus realizou algo na vida de alguém, não é? Deus fez algo muito grande na vida de alguém, né? E houve algo que chamou a atenção, né? Deus realizou uma obra muito grande e essa obra tomou, e isso que Deus fez tomou uma proporção muito gigante, não é? A bênção de Deus foi tão grande que chegou em muitos lugares a notícia do que Deus fez. Escute isso. Escute o que Deus está falando aqui. Deus curou alguém. Deus acrescentou os seus anos de vida. Deus deu a ele vitória, não é? Veio o profeta e trouxe a ele uma mensagem dizendo para ele, não é? Que Deus iria não só curá-lo, mas também Deus iria acrescentar os seus anos de vida, porque a cura era para que Deus
desse a ele mais longos anos pela frente. E Deus, que é maravilhoso, porque Deus está sempre atento, irmãos, a quem se humilha, e quem ora, e quem desce, e quem busca, Deus está sempre atento a quê? A ouvir a oração e dar vitória. Por quê? Porque a oração mergulhada com lágrimas e mergulhada com reconhecimento, dizendo para Deus que ele era poderoso para fazer, mas que ele realmente tem e tinha o controle de toda a sua vida, de toda a sua condição, era ele dizendo exatamente isso. Mostrando para Deus isso. Dizendo para Deus, Deus, o Senhor é poderoso. O Senhor é grande. O Senhor é tremendo. E o Senhor pode mudar a minha história. E Deus, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua grandeza, que Deus está sempre pronto para fazer e para atender a nossa oração, Deus atende. Deus decide atender a oração. Deus decide mudar a história de alguém, não é? Quando alguém ora, Deus decide não só curar, mas acrescentar a esse homem 15 anos de vida a mais. E isso, claro, chamou a atenção daqueles governantes. E isso, alguém ficou sabendo, não é? Alguém ficou sabendo, não é? E é claro, alguém naquele tempo que ficou sabendo notícia do que aconteceu com alguém, né? Nos territórios aonde o Senhor estava, onde Deus estava agindo, aonde Deus estava operando, aonde a mão de Deus estava, alguém ficou sabendo, por curiosidade, foi atrás, querendo saber o que é que tinha ocorrido, o que é que tinha acontecido. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem coisa que Deus permite que a gente conte, mas tem coisa que Deus não quer que a gente abra a boca, até que ele dê a ordem para a gente abrir a boca e diga, e proclame, e saia contando nos 4 cantos que ele fez. Mas tem hora que Deus diz assim para a gente, fecha a boca, não fale nada não. Não conte nada, não revele nada, não diga nada, não fale absolutamente nada, porque não é propósito meu. Sabe uma coisa? Sabe uma coisa? É que alguém estava convalescido, Deus tinha acrescentado os seus anos de vida, não é? Deus até permitiu naquela condição, naquela situação, de ser alcançado com a sua vitória, mas tem um detalhe, irmãos. Escute aí o que eu vou dizer pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, Deus vai fazer. Amém? Vai. Deus vai mudar. Vai. Deus vai atender a oração. Vai. Deus vai. Vai atender a oração? Vai. Só tem uma coisa. Não permita que no seu coração entre orgulho. Ou se você se sinta orgulhoso por aquilo, não é, que veio sobre você, a ponto de você se achar nessas condições desse rei. Naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. Escute isso. É um nome esquisito, não é? Exatamente. Mas era o filho dos descendentes da Babilônia, que são esquisitos mesmo o nome deles. Mas é isso mesmo. Merodach Baladã, não é? Filho de Baladã, rei da Babilônia. É esse nome esquisito mesmo. Quem não escuta, não ouve muito bem, né? Sempre esses nomes estão... Mas é isso mesmo. Ele ficou sabendo que o rei, né, tinha estado enfermo e ele foi visitá-lo. Nessa visita, né, nessa condição, nessa visita, ele chegou na sua casa e, além dele chegar, claro, sendo filho de, né, e sendo filho de Baladã, rei da Babilônia, ele enviou para ele cartas, também
trouxe a ele, naquela ocasião, naquele momento, ele enviou cartas, né? Trouxe cartas, quem sabe, para mostrar, né, aquele homem que alguém estava preocupado com a condição dele, e além disso, né, mostrando para aquele homem, mostrando também a ele um presente, levou para ele um presente. E ele se deixou que o coração fosse um coração orgulhoso, né? Receber filho de Merodach Baladã era apenas para ele dizer o que tinha acontecido com ele. Ele teve, na oportunidade em que Deus fez na vida dele, Deus deu a ele a oportunidade dele contar das maravilhas do céu. Escute isso. Mas por causa da bendita carta e por causa do bendito presente, alguém, né, se deixou ser levado a ponto de esquecer do principal tema da mensagem que ele deveria ter dito para o rei da Babilônia. Ele era para ter trazido uma mensagem, a oportunidade de dizer para aquele homem que era Deus que tinha realizado na casa dele algo glorioso. Não. Ele se deixou ser tão atraído por a conversa, pela lábia do rei Merodach Baladã, tão a lábia que pegou ele na condição em que ele estava, fragilizado, e também, além de pegar ele, naquela situação, descobriu coisas que ele não deveria ter revelado naquela ocasião. Essa mensagem tem endereço para alguém que está aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem 3 coisas que você não pode contar para ninguém. 3. Uma delas é sobre sua vida financeira. Não revele nada sobre sua vida financeira. Não diga a ninguém, nem quanto você ganha, nem o que você tem, nem o que você possui. Fique calado, não revele nada. Outra coisa, não fale da sua vida amorosa, a sua vida com a sua esposa, com o seu matrimônio, para ninguém. Não fale os seus segredos matrimonial, não é? Entre os cônjuges, não revele absolutamente nada. Eu já vi fracassos de famílias entrarem em situações complicadas porque contaram segredos que não deveriam ter contado para ninguém, ser revelado para ninguém, não é? E outra coisa, para fechar nessas 3 coisas, não revele nada acerca dos seus sonhos até Deus cumprir eles. Até Deus cumprir eles. Tem alguém querendo saber da sua vida financeira, louco para saber como é que você está, não é? Em sua vida sentimental, e também sempre terá alguém querendo saber de que é que você está pensando e qual é o seu sonho e qual é o seu objetivo e onde é que você quer chegar. Sempre terá alguém querendo saber o que é que vai acontecer. Quando você for perguntado a você, não é? Quando alguém chegar a perguntar a você, ei, como é que está a sua vida financeira? Está ótima. Não revele suas fraquezas, não, homem. Não revele suas fraquezas, não, mulher de Deus. Lebrava sai, reburgia. Mesmo que você esteja liso, não tenha R$1 no bolso, não tenha nada, não revele nada. Olha para a pessoa e diz, estou ótimo. Não com orgulho, mas com humildade. Estou bem, graças a Deus. Jesus tem me abençoado. Jesus tem tido misericórdia de mim. Não revele seu segredo para ninguém. Nessa oportunidade de se dizer de que houve uma intervenção de Deus sobre sua casa, alguém se deixou ser levado e enganado por um simples presente e por uma carta, quem sabe, oficial, em que alguém trouxe da Babilônia e alguém se encantou com aquilo e se deixou contar das suas fragilidades. Ou melhor, se deixou contar
dos seus segredos que não deveria contar. Eu quero dizer uma coisa aqui pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito de Deus eu quero falar isso para alguém que está aqui. Lebosi der gadug remive, dobre redeze amitia. Deixe o amigo se aproximar, mas não revele a ele o seu segredo. Deixe o amigo ajudar a você, mas não revele nada a ele o que você está pensando e nem projetando. Já ouviu falar que aquilo que não sabe, ninguém estraga? Já ouviu falar? Aquilo que alguém não sabe, não vai estragar. Não, ninguém. Se não acontecer, você não contou. Se acontecer, Deus permitirá que você conte no dia. Mas se não ocorrer, mesmo assim, você não contou, ninguém vai saber. E tampouco vai olhar para você, ou vai rir, ou vai dar uma cara de deboche, ou vai debochar de você, ou vai fazer alguma coisa contra a sua vida. Não. Sabe por quê? Porque você não revelou nada. Você não disse nada. Você não contou nada. Não revele seus segredos para ninguém. Não conte das suas fragilidades para ninguém. Sempre tem alguém, não é, que quer ouvir algo. Eu me lembro de um testemunho de uma amiga minha, que Jesus tinha falado para ela uma coisa. Ela era uma pessoa simples, muito simples. Simples nesse sentido de dizer assim, era simples porque não tinha nada, mas era uma pessoa simples. Mas uma menina de Deus, uma mulher de Deus. Aí Jesus disse assim, vou eu fazer, escute isso, vou eu fazer isso, isso e isso na sua vida. E ela, naquela alegria, aí saía contando para todo mundo. Todo mundo sabia do que ia acontecer na vida dela. E ela saiu contando para o povo, contando para todo mundo da igreja, todo mundo já sabia. Eu olhava para a cara dela, já sabia o que é que ia acontecer na vida dela. Porque ela revelava o segredo dela para todo mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Lebese adúgia. Pode ser que alguém que esteja comendo na sua mesa, mas não revele o seu segredo. Guarde o segredo. O segredo do segredo é guardar o segredo. Tem gente que está encalhado. Tem gente que está sem ver o milagre de Deus. Não é que a condição do mal vai vindo em contra a sua vida, porque você é crente, eu acredito nisso, mas que vai lhe atingir não. Não vai lhe atingir não, mas vai lhe atrapalhar. Porque coisa ruim é quando você acredita que alguém vai acreditar em você e naquilo que você está sonhando, e quando você vai ver, a pessoa se revela mostrando que ela não acredita que vai acontecer na sua vida. Tem pessoas que estavam orando comigo, escute isso, todos os dias dizendo que Deus iria fazer algo na minha vida. Eu estou contando agora o meu, e vou voltar para o da irmã. Glória a Deus. Que diziam que Deus iria realizar na minha vida. Quando Jesus fez, pergunta onde é que elas estão. Nem eu sei. Desapareceram. Por que desapareceram, pastor? Porque o que diziam era da boca para fora. O que diziam era da boca para fora. O que é que elas queriam? Elas queriam dizer para mim mensagens para me agradar. Mesmo assim, eram profetas. Mas disseram, cumpriu, porque Deus usa quem Ele quer. Ele abre a boca de quem Ele quer, não é? Quando Ele quer fazer, Ele abre a boca de quem Ele quer, não é? Veja que o Senhor abriu a boca da jumenta e ela falou em voz humana para o profeta na condição que Deus queria falar com ele, não é? Deus abriu a boca da jumenta para ela falar em voz humana e dizer para o profeta, por que é que você está me batendo? Aí o profeta se espantou, como é? Eu já trabalho com você há 3 meses, estou aqui firmemente, e você está me batendo. Ele estava falando em voz humana. Não era Deus, não. Não era o Espírito de Deus na boca do profeta, da jumenta, não. Não, nada a ver. Era ela falando como voz humana. Por que você está batendo em mim? Eu não tenho lhe prestado serviço todos os dias? São durante todo esse tempo? Por que você está batendo em mim? Ou você não está percebendo? Tem um anjo aqui, rapaz. Tem um anjo aqui, rapaz.
Tem um anjo aqui, aí quando o profeta viu e se espantou. Por quê? Porque Deus abriu a boca da jumenta para ela falar em voz humana. Deus, quando quer, Deus também dá sinais. E quando Deus quer falar, ele usa, né, quem ele quer, e até abrir a boca da jumenta para falar em voz humana, para que o homem se tenha consciência do que é que ele deve fazer, não é? Tem coisas que acontecem assim, que quando você acha que são amigos que estão junto a você, e eles desaparecem. O que aconteceu, pastor? Não sei. O que ocorreu, pastor? Não sei. Como é que pode isso acontecer, pastor? Eu não sei. Eles estavam orando comigo, acreditando em mim, acreditando no que Deus ia fazer na minha vida, quando Jesus decidiu fazer um negócio grande, realizar algo grandioso, Jesus fazer coisas extraordinárias, a intervenção de Deus entrar, e Deus começar a abalar a terra, a estrutura, e dar vitória, e as coisas começaram a acontecer, Deus começar a realizar, a glória de Deus começar a chegar, e Deus começar a trazer bênção, milagre, vitória para cá, vitória para lá. Cadê os amigos? Irmãos, o amigo verdadeiro suporta a sua alegria. O falso, ele vai desaparecer da sua vida, porque ele não suporta ver você bem. E a irmãzinha, voltando para o testemunho da irmãzinha, aí ela começou a falar, e a dizer coisas, e a falar demais, Aí de repente, uma vez, ela chorando muito, disse assim para Deus, muito amigo dela, Deus, por que tu não cumpriu aquela palavra que tu falou? Lebeze, adug, remise, não foi tão claro que tu falaste para mim? Não foi tão claro que tu disseste para mim aquela mensagem, que o Senhor iria fazer, que o Senhor iria cumprir? Aí o Senhor falou assim para ela, suave, não repreendendo. Deus falou para ela e disse assim, porque tu abriu a boca demais. Ela disse, Senhor, tu falou demais. E aí Deus disse exatamente o que tinha acontecido. O Senhor disse assim para ela, tu abriu a boca demais, e quando tu estava falando, o diabo, olha a linguagem de Deus, o diabo pegou o que tu falou e arrebatou do que tu disseste e impediu até hoje de não acontecer aquilo que eu te prometi. Eu prometi, mas permiti que acontecesse para te dar uma lição e dizer a ti, nunca abra a sua boca diante de pessoas que você não conhece e não acreditam na sua vitória. Às vezes, nós não usamos esse termo. Escuta isso aí. Escuta o que eu estou dizendo aqui nessa noite. Como crentes, nós não usamos porque achamos que somos santos demais. Que às vezes existe uma santidade demasiada. Mas nós não usamos, e isso um pastor amigo meu me ensinou. Só não vou dizer o nome dele, que foi o Hélio. Nós não usamos a linguagem chamada sucesso. Porque é coisa que nós, como cristãos, parece que olhamos para aquela palavra e não queremos aceitar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, pelo Espírito de Deus. Tem pessoas que Deus eleva de uma maneira tão grande, fazendo com que elas sejam um sucesso. Mas um sucesso no bom sentido. Não sucesso para o mundo, mas um sucesso em todas as áreas da sua vida. Espiritual, material, ministerial. Deus abençoa grandemente. Nós não usamos o termo sucesso porque somos santos demais. É uma santidade demasiada. Mas essa palavra se enquadra sim em quem Deus verdadeiramente tem um propósito e um projeto. Por quê, pastor? Porque a quem Deus eleva, a quem Deus exalta e mostra para outros povos, para outras pessoas, para muita gente, é como um sucesso, né? E sucesso é simplesmente uma palavra simples de se entender e simples de compreensão. E não há nada que não se entenda, porque a gente não é tão espiritual a ponto de não entender as palavras e ser tão ignorante e ogro que não compreenda a mensagem, não é? Mas o sucesso de quem? De Deus, exatamente, irmã. Era o que eu ia dizer. É Deus que eleva o seu nome, é Deus quem faz na sua vida. Porque quando alguém recebe esse tipo de elogio para si, ele não se exalta, ele não se engrandece, ele apenas recebe
e diz para o Senhor: toma para ti, Jesus. Eu transfiro para o Senhor, é para a tua glória, para a glória do teu nome. Porque, Senhor, se eu reter, eu vou morrer, sabe? E eu dizia para um amigo ainda agora, não é? Dizendo para ele assim: olha, para quem já passou pela moinha e quem Deus moeu feito arroz de terceira, eu vou dizer para vocês o seguinte: não é arroz de terceira não. Eu dizendo para ele: não é arroz de terceira não. Jesus me quebrou mesmo, me amassou, deixou eu no pozinho, não é? E quando você passa pelo processo de Deus na sua vida, você entende que tudo que está acontecendo na sua vida é mérito do céu, é mérito de Deus, irmã Maria. É mérito do Senhor, é Deus quem faz, né? Como disse o próprio João, né? Que ele cresça, e que eu diminua e fique bem pequenininho diante da presença dele. Que ele cresça e que você não seja nada, não é? Mas existe o termo, sim, e o termo, nesse sentido, sucesso não pode ser ignorado, porque a gente não é nem alguém aqui ogro a ponto de não entender, não é tão bruto de que não entenda aquilo que está sendo dito. Mas voltando aqui para a mensagem, não é? E dando a mensagem que Deus está falando aqui, dizendo para alguém que está aqui, glória a Deus, Deus revelando-se para alguém que está aqui, falando ao coração de muita gente que está aqui, Deus se revelando de uma maneira tão grande e dizendo para você que está aqui, glória a Deus, tenha cuidado com quem você está compartilhando os seus segredos. E não caia na lábia de quem você acha que é de confiança. Às vezes alguém chega tão adocicado, com um presente. Olha, Ezequias, trouxemos esse presente da Babilônia. Não é bonito? É bonito. Olha aqui. Trouxemos também esta carta oficial. Viemos aqui, olha que coisa perfeita. Aí o rei se encanta com a conversa, não é? Olha para o presente, aí no lugar de querer dizer, olha aí, escute essa, no lugar de ele contar o que Deus tinha feito na sua vida, era a mesma coisa de Deus ter dito para Davi: Davi, tu tá aí como rei sobre todo Israel, mas se lembre de uma coisa, não se esqueça de onde eu lhe tirei, não. Eu tirei você por trás das malhadas das ovelhas. Tu era um simples pastor no campo. Mas eu decidi lhe tirar de por trás das malhadas das ovelhas. Nunca se esqueça, não é disso. Só que nessa ocasião em que o rei recebeu a visita, né, desses embaixadores da Babilônia, né, que foram enviados a Jerusalém, o rei Ezequias se orgulhou e esqueceu de contar das maravilhas de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, ele tem até interesse de abençoar crente, de dar vitória a crente, de colocar ele lá em cima, num pedestral, para todo mundo ver e ele também ficar lá em cima, né? Só lá em cima, olhando. Sabe? O interesse de Deus é isso, ele abençoar, dar vitória e fazer milagre na vida de crente, mostrar a glória dele, o poder dele, a majestade dele, a graça dele, a glória dele. O crente ser abençoado, não tem nada de ruim nisso, não tem nada de ruim nisso, não. Não tem nada de ruim nisso, não. Deus abençoar, ajudar a vida dele, ele começar a crescer, Deus começar a fazer coisa grande, não vejo erro nenhum nisso, não. Mas o cuidado de Deus é muitas vezes não fazer na vida do crente porque o orgulho entra nele. Ele se sente orgulhoso. Ele se sente tão orgulhoso que ele acha que só é ele. Não tem mais outra pessoa. O orgulho invade o coração de modo que ele olha para si e diz assim: não tem outra pessoa aqui não, só eu mesmo. O orgulho invadiu o coração daquele homem. Ele poderia ter contado. Mas uma coisa, pastor, uma coisa que é engraçado. A pessoa estava com o rosto na parede. Escute isso. O rosto estava na parede, orando e dizendo a Deus da sua fragilidade, mostrando a Deus as verdades que Deus conhecia dele, mostrando para Deus que ele era alguém frágil, porém que ele fazia
as coisas que deveriam fazer para Deus de maneira correta, mesmo que Deus tinha dito a ele que colocasse a casa em ordem, porque ele iria morrer. E nessa situação, dessa humilhação, Deus atendeu. Mas nessa hora, Deus também viu. Deus atendeu o momento em que ele orou, se humilhou, desceu, Deus deu vitória, curou, acrescentou mais 15 anos, mas Deus também viu quando ele se engrandeceu, quando ele se orgulhou. Pastor, quem era esse homem? Era o rei. E ele não passou desapercebido diante de Deus? Não. Se ele não passou desapercebido diante de Deus, avalie você e eu. Por quê, pastor? Porque Deus não faz vista grossa. Os homens fazem vista grossa. Os homens querem status. Os homens querem ser vistos. Os homens querem posição. Os homens querem aplausos. Os homens querem reconhecimento. Os homens querem subir. Os homens querem dinheiro, poder e autoridade. Os homens querem alguma coisa. E eles não perdem a oportunidade disso. Quando acontece, eles não perdem essa oportunidade. Eles querem se mostrar. Eles querem cada vez mostrar que é alguma coisa. Tenha cuidado. Tenha cuidado. O Espírito de Deus está falando aqui, Deus está nos dando essa lição nessa noite, não é? E falando conosco de uma maneira tão tremenda, tão gloriosa, tão especial nessa noite, não é? Nessa noite de domingo, em que muita gente que está aqui já está se preparando para dormir e ir para sua cama, porque amanhã é segunda-feira, vai trabalhar, né? Mas o Senhor está falando ao coração de alguém que está aqui. A vitória de Deus vem para a sua vida quando você se humilha. Mas tenha cuidado para que o orgulho não invada seu coração a ponto de você revelar segredos que você jamais deveria revelar para ninguém. Não revele seu segredo para ninguém. Tem gente que conta segredo para todo mundo. Tem gente que revela os seus segredos para todo mundo. Só não conta para Deus. Mas a vila, a igreja, a casa, todo mundo sabe. Todo mundo sabe da história. Menos Jesus. Ele revela para todo mundo. Menos o Senhor sabe do que vai acontecer na vida dele. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, glória a Deus, nessa oportunidade, Deus está dizendo, eu vou conduzir as coisas, eu vou realizar o milagre na sua vida, eu vou fazer algo glorioso sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua vida financeira. Eu vou lhe dar vitória, eu vou abrir as portas, meu nome vai ser glorificado na sua vida. Eu vou realizar coisas grandes. E na primeira oportunidade que eu lhe der, diante de uma autoridade, diante de alguém, não deixe que o orgulho entre no seu coração, como entrou no coração desse rei. Diga para quem entrar na sua casa, porque alguém entrou na casa do rei Ezequias. E alguém vai entrar na sua casa e você vai dizer, foi Deus que fez isso aqui. Você está vendo? Estou vendo. É bonito, não é? É, mas foi Deus que fez. Não foi ninguém não, foi Deus. O Senhor comprou, o Senhor trabalhou, foi mérito seu. Eu trabalhei, eu lutei, eu guerriei, eu estudei, eu me preparei. Foram muitos anos de preparo, foram muitos anos de renúncia. Eu renunciei, eu tive que estudar, eu fiz terapia, eu fiz psicologia, eu fiz direito, eu fiz bacharel em teologia, eu me preparei para que isso acontecesse na minha vida, por isso é que isso hoje está acontecendo. Isso já é orgulho, irmão. Cuidado com orgulho. Deus resiste ao soberbo e dá graça a quem é humilde. Resiste em nome de Jesus, né? Essa condição tua, em nome de Jesus, se humilhe na presença de Deus. Não permita que o orgulho invada seu coração. O que é que você é, pastor? O que é que você tem? Não, eu sou advogado, eu fiz psicologia, eu sou terapeuta, eu sou um doutor, eu sou um mestre, eu fiz pós-doutorado, eu sou o cara. Não, eu trabalho numa empresa multinacional, uma Microsoft.
eu trabalho na NASA, eu sou uma pessoa de um reconhecimento, porque eu lutei, né? Eu fui atrás, eu sou a pessoa ideal para fazer. Não tinha ninguém para fazer isso aqui. O orgulho invadindo o coração de alguém e alguém indo pelo ralo. Lebuga, Désia, Dugia, Rebrise. Zedobre, Represadai, Adog, Remísia. Não, porque eu sou a doutora fulano de tal, eu sou especialista, eu fiz harmonização facial, eu fui estudar lá nos Estados Unidos, onde eu estou aqui. Lá nos Estados Unidos, eu fui lá para ir tal lugar, eu fiz isso, especializei nisso, eu sei falar 5 línguas, 4 línguas. Eu falo português, eu falo inglês, eu falo espanhol, eu falo coreano, eu falo italiano, eu falo francês. E daí, irmãos? E daí? Lebed, Avassai, Adug, Remúgia. Uma senhora chegou para mim no meu privado esses dias e disse assim: meu filho, é isso, é isso, é isso, é isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Eu disse: que coisa linda, que pena que ele não tem nada, porque ele não tem Jesus, né? Como a senhora disse aí, ele tem tudo, menos Jesus. Então se ele não tem Jesus, ele não tem nada. O que adianta ter tudo? O que é que adianta você ter tudo, conhecer tudo, falar o inglês fluentemente, falar e se comunicar, ter conhecimento, ter dinheiro, ter dólar, ter posição, ter tudo. E se não tiver Jesus, você não tem nada. O que é que valeu? Né? Permitir que o orgulho invadiu o seu coração. Para quê? Né? A humildade, irmãos, a humildade é o caminho da humildade, é o caminho da humildade. Se você quer ser vitorioso por Deus, é o caminho da humildade. Entre para o caminho da humildade, para Deus te honrar, para Deus realizar algo glorioso na sua vida. Você quer vitória de Deus? Você quer a bênção de Deus? Entre por esse caminho, porque o caminho que o rei traçou aqui foi um caminho de orgulho, e Deus não gostou não, viu? Por que Deus não gostou, pastor? Porque ele não contou que foi ele que fez. Que não foi ele que fez. Ele devia ter contado para Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, o que Deus fez dentro da casa dele. E ele se esqueceu disso. Sabe o que aconteceu? Ele se alegrou, a Bíblia diz que ele se alegrou com eles, com os embaixadores. Aí o que acontece? A alegria foi tão grande, não é? A alegria foi tão grande que ele começou a mostrar a casa dele, né? Engraçado que tem gente que você chega na casa da pessoa, né? Tem disso. Você chega na casa da pessoa, ele começa a mostrar tudo. Vem cá que eu quero mostrar aqui. Olha a minha casa aqui. Aí mostra a casa, mostra o terraço, mostra a piscina, mostra os quartos, mostra a cama, mostra tudo. Mostra tudo. Aí vai mostrando. Você tá vendo isso aqui? Jesus não é bom? Isso aqui é muito lindo. Eu trabalhei, eu fiz isso assim, né? Eu fiz isso, fiz aquilo e tal. Aí no final a pessoa diz, Deus é bom, né? Assim, Deus é maravilhoso, Deus é bom, né? Assim, e aí a pessoa até fica constrangida quando escuta alguém dizer, Deus foi bom na sua vida. Mas eu lutei muito. Tem gente que diz exatamente assim. E tem crente assim, eu lutei muito para ter isso aqui. Tu lutou nada, tu não tem nada. Tu não tem força nem para sair de casa, tampouco se levantar para fazer nada e realizar nada. Foi Deus que te deu. E o que tu tem foi Jesus que colocou na tua mão. Se tu não reconhecer que foi o céu que te deu, tu vai entrar num processo de Deus para entender que Deus é Deus. Quando esse rei entrou num processo de Deus, foi exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente isso que ocorreu. Tem gente que Deus até tem o desejo de ampliar as coisas dele. Mas quando Deus olha assim de longe e vê o orgulho, Deus breca, freia, não permite, não está pronto ainda não. Não está pronto para receber não. Não está pronto para receber a bênção ainda não. Tem gente que às vezes você olha, eu conheci e conheço algumas pessoas, você olha e diz assim, tudo bom com vocês? Tudo bem? Bom dia, como é que você está? Né? E a pessoa diz assim, tô bem, bom dia, como é que você tá? Aí começa a dizer,
Oh, que coisa boa! E você começa a conversar com aquela pessoa. E a alegria, a pessoa é alegre, feliz e satisfeita com a vida. E tudo bom, tudo bem. Aí você começa a conversar, aí você fica olhando, principalmente aqui. Aí você fica olhando e fica conversando e batendo papo e conversa vai, conversa vem. Aí você olha e diz, meu Deus, será que esse homem é o contratista ou ele é o dono da casa? Jesus chega aqui. Aí você fica olhando, conversando, batendo papo e tal. Quando lá chega em uma certa hora que você está conversando com a pessoa, aí ele diz assim, você ouviu como eu mandei pegar aquele material em tal lugar? Aí a pessoa diz, sim, eu vi. Aí você vai começar a cair a ficha. Aí você começa a cair a ficha. Aí sim, eu peguei aquele material ali, mandei pegar ali. Foi, não ficou bonito? Aí você dá aquela, ficou muito bem, o senhor gostou? Gostei. Aí você vai dando aquela palavra, aquele jeitinho, aí quando você vai descobrir que você está dentro de uma mansão e olha para a pessoa, e quando você menos percebe, ele é o dono da casa e você achava que ele era o empregado. Ele é o dono da casa e você achava que era o empregado. Que ele estava ali tão simples naquela ocasião, e ele é o multimilionário que estava falando com você numa simplicidade, numa humildade linda, grande, que você olha e diz assim, Jesus, eu sou crente, eu deveria ser assim, não sou. O orgulho invade meu coração, Jesus, tem misericórdia de mim, esse homem multimilionário, aí dizendo para mim, olha, escuta aí, tá vendo aquela peça ali, pastor? Tá vendo aquela peça ali? Aí eu vejo, é aquela peça ali, só uma, sim, é $200. Que coisa, eu tenho que fazer aquele jeitinho, entendeu? Que coisa, $200? Muito bem e tal. Olhando, e essa peça, $350, uma só, que ia tomar conta da casa todinha, né? E eu digo assim, sim, que coisa linda, R$ 1.700 cada uma. Aí você olha assim, que coisa linda e tal, e vendo a humildade, Jesus, aonde é que eu tô? Jesus, eu não tô aqui uma hora minha só, uma hora de trabalho, não é isso aí que ele está aí falando de uma maneira tão simples, tão tranquilo, não é? Irmãos, Deus abençoa, não é? E isso é uma lição para a minha vida. É eu olhar e quando eu olhar, dizer assim, mas Jesus tem umas besteiras, compro umas camisas, é um negócio, umas camisetas, aí é umas camisas de marca, é um negócio bonito, meio arrumado, arruma aqui, arruma acolá. Esse homem é tão simples, não dando crédito a nada, não olha para nada, não tá nem aí. E multimilionário, tá nem aí. Enquanto ele tá dormindo, o dinheiro tá rodando na conta dele. Enquanto ele tá lá, Deus tá abençoando a vida dele. Enquanto ele tá lá, não tá nem aí. Enquanto ele tá conversando comigo, tá ganhando dinheiro. Eu ali trabalhando, esperando ouvir ele falar. Não é? A humildade é algo muito lindo, irmão. Seja humilde, para que Deus abençoe a sua vida e alguém possa olhar Deus na sua vida e dizer assim, que coisa linda. Tem muito, mas parece não ter nada. Porque é Deus, irmãos, que olha, Ele ensina a você olhar para você. E tem gente que é tão assim, né? Não, eu não quero essa camisa aí, não. Se não for essa camisa aí, eu não quero vestir, não. Não, coloca essa camisa pra lá, eu não quero, não. Eu não quero isso, não. Eu não quero isso, não. E tão simples. E às vezes você fica aí se matando, querendo dar 300, 500 reais numa camisa. Loubrede, Gaduz e Remívia. Ele ficou tão alegre com a condição dos embaixadores que ele se encantou e se esqueceu de contar o que era para contar. Ele era para contar dos feitos de Deus. Aí o que acontece? Ele começou a contar. E se alegrou o rei, que não era nem para ter se alegrado, a ponto de fazer o que ele fez. E se alegrou o rei, ele mostrou a casa do seu tesouro, e a prata, e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e toda a casa de armas, tudo quanto se achava nos seus tesouros. E coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhe mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse, que foi que aqueles homens disseram, e de onde eles vêm a ti? E disse Ezequias, de uma terra remota vieram a mim da Babilônia. E aí aonde eu li aqui uma palavra que veio assim muito forte ao coração do rei, quando o profeta estava falando e disse assim, o que foi que você fez? O que foi que eles fizeram? O que foi que eles viram?
o que foi que tu contasse, o que foi que tu não deveria ter contado, e além de tu não ter contado, o que foi que tu mostrasse a eles e que eles viram. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho aprendido muita coisa, e Deus tem me ensinado muita coisa, e Deus nos ensina muitas coisas. Ensina para que a gente entenda o projeto e o plano dele. Não revela teu segredo, não revela o que tu tem. Eu disse aqui, são 3 coisas que você jamais deve contar. Sobre sua vida financeira, não é? Sobre a sua vida sentimental ou emocional, a sua condição, como você vive, e sobre os seus sonhos. Não revela a ninguém. Espera o tempo de Deus na sua vida. Não conte seu segredo para ninguém. Não permita que o orgulho invada seu coração a ponto de você se esquecer de que você não pode revelar os seus segredos para ninguém. Quando alguém olha, né? Olha aqui, né? Tá vendo assim, é bonito, é muito bem, tá tudo ótimo, não é? E olha, o povo e os homens têm a tendência de olhar, irmãos, sabe para quê? Para a aparência, para o que está diante deles e diante dos olhos deles. E eles olham e veem a aparência. Tem gente, irmãos, tem gente que você nem precisa contar nada. Que quando você mostra alguma coisa, escute isso, já é provocante para a pessoa. A pessoa se sente uma provocação, amados irmãos, amigos, pastores, mulheres de Deus que estão aqui, nessa live aqui, que estão entrando e eu estou vendo. É tão provocante que se ele lhe vê você lá nos Estados Unidos, ele fica provocado porque você está nos Estados Unidos. Ele lhe vê você lá na Europa, ele está assim, tá inquieto porque você está lá nos Estados Unidos. Irmãos, eu não sei que sentimento maligno é esse. É maligno, porque quando eu vejo alguém que está lá na Europa, ou está lá viajando, ou está fazendo a obra, ou Deus levou para um lugar, ou Deus levou para outro lugar, Deus abençoe, irmã Maria, vai para outro lugar, eu fico numa alegria tão grande, irmãos. Eu confesso que eu fico numa alegria quando eu vejo um crente que eu conheço, que fez uma viagem, que está lá em Jerusalém. Eu disse, que coisa linda, que coisa boa. Sabe o que eu penso? É que o tempo de Deus chegou na vida daquela pessoa. É que a bênção de Deus chegou na vida daquela pessoa. E isso muito me alegra. Já tem crente que olha assim, ó, dá aquela agonia assim no pescoço e diz, por que é com ela e comigo não acontece isso? Por que ela tá lá e eu não tô? Por que ela foi e eu não fui? E fica naquela inquietação, numa perturbação do inferno tão terrível sobre sua vida, de modo que ele se inquieta com a bênção de Deus. Eu tenho observado muitas mulheres de Deus, que eu tenho visto, por exemplo, exemplos de Deus, e ela está aqui, não sei se está aqui, mas entrou aqui, e ela veio, fez uma viagem, e veio aqui para os Estados Unidos, e viajou, e saiu com o marido, e andou, e passeou, e foi passando nas ruas, e eu vendo só os vídeos dela, só observando. E ela foi e veio, e alegria grande, e pregou em algumas igrejas por aqui, não é? Em New Jersey, em New York, e foi pregando e levando a mensagem do Senhor, não é? E engraçado, irmãos, que quando ela chegou, ela nem falou que estava vindo, nem falou que estava voltando, nem contou nada, nem disse nada, e olha que ela faz live, que ela prega, que ela diz tudo, e nem contou nada. Ela apenas contou, Deus é bom, Deus disse que ia fazer e fez. Deus disse que ia operar e operou, e não contou mais nada. E eu olhando para ela, disse assim, que coisa linda, Jesus, é bem parecida comigo. É muito parecida, eu olhando para ela, para as virtudes dessa pastora que está aqui, ela está aqui. Glória a Deus. Eu olhando para ela, observando, e ela com o marido, uma alegria, passando pelas ruas de New Jersey, Nova York, e eu olhando a simplicidade daquela mulher, que Deus, quando quer honrar uma mulher, uma pastora, um irmão, ele honra quem ele quer. E eu olhando a vida dela e disse assim, Jesus, que coisa linda. Era como que ela estivesse no bairro da casa dela, de tão alegre e fazendo a obra de Deus. Ela é muito caladinha, muito simples, né? Assim, na simplicidade dela, eu já sou mais agoniado. Ela é simples,
né, contando as maravilhas, uma simplicidade e tal, e não revelou o segredo dela para ninguém, irmãos. É exatamente isso. Não conte seu segredo que Deus fez na sua vida até o tempo que Deus quer que você conte. E a simplicidade e a humildade dela foi o que me atraiu. Eu digo, meu Deus, uma mulher dessa, a gente coloca dentro da nossa casa assim facinho. Porque ela entra, ninguém sabe. Ela sai, também ninguém vai nem saber. Porque ela não postou nada, não disse nada, apenas fez culto, não mostrou nada. Sabe, foi a única coisa que eu via. Ela postava, ela tá aqui, ela sabe que eu tô falando dela, não vou contar o nome dela, ela tá aqui. E ela mostrava uma rosa, um jardim, que aqui tem muito, né? Mostrando um jardim. Aí ela foi mostrar um pé, eu ri muito. Ela foi mostrar um pé de maçã, de pera, né? Que em North Carolina tem. E ela foi mostrar, North Carolina tem muito disso. E ela mostrando uma simplicidade, meu Deus. E eu olhando assim, Jesus, é exatamente assim que o Senhor quer que a gente seja. A grandeza maior na nossa vida é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Deixe Deus transparecer na sua vida. Deixe Deus transparecer na sua vida. É isso que vai chamar a atenção de homens e de mulheres. É quando a simplicidade de Deus invade a sua vida, não é? Glória a Deus, nessa ocasião, quando aquele rei Merodach Baladã, rei da Babilônia, veio até Jerusalém com aqueles embaixadores, os embaixadores, e chegaram naquele lugar, ele foi mostrar, sabe o quê? Se orgulhou. Foi mostrar, foi sua casa. Mostrou a casa, mostrou a riqueza, mostrou o ouro, mostrou a prata, se engrandeceu, se envaideceu, mostrou o que tinha, o que possuía, mostrou até mesmo, irmãos, a casa de armas, mostrou seus tesouros pessoais, que os seus pais tinham dado duro para conquistar, não é? Tinham lutado para conquistar para Jerusalém toda a sua riqueza, todo o ouro, toda a prata, todos os bens, tudo. Tenha cuidado para você não revelar o seu segredo para pessoas erradas. Guarde o seu segredo com você e Deus, e não revele aquilo que Deus está fazendo e realizando na sua vida. Se você for para algum lugar, glória a Deus. Se você está aí, glória a Deus. Se o Senhor realizar coisa grande, glória a Deus. Se Jesus lhe curar, dê um brado de glória, de honra, de majestade para Deus, e amém. Permaneça no seu lugarzinho, no seu canto, nem se orgulhe e nem que permita que o orgulho entre no seu coração. E nessa ocasião, o rei se encantou tanto com a visita que foi mostrar o que ele tinha entesourado, né? E tinha guardado junto com seus pais. Aí veio o profeta, amando de Deus. Por quê, pastor? Porque Deus não gostou. Deus não gostou. Deus queria que ele dissesse que ele tinha, que ele veio exatamente porque ele soube que ele tinha convalescido e que estava enfermo, estava doente. E ele deveria ter contado na oportunidade da grandeza de Deus. E ele não contou. Fez o contrário. Contou o que não deveria ter contado. É exatamente isso. Olha aí. Não conte o que Deus não quer que você revele. Não revele o que Deus não quer que você conte. Não fale nada. Fecha a boca, crente. Feche a boca, crente. Não revele não e deixe Deus realizar o que Ele quer na sua vida, caladinho, quietinho. Mas quando Deus disser assim, toque a trombeta, que eu já fiz nos 4 cantos da terra, aí você pode bradar nos 4 cantos da terra, de ponta a ponta, porque aí a ordem de Deus já saiu para você contar. Veio o profeta e chegou diante dele em Jerusalém e disse assim, e disse ele, o que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa, e coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhe mostrar. Ele ficou muito encantado, não é? Ele se encantou muito, irmãos. Existe isso mesmo, né? A pastora está falando aqui uma coisa muito tremenda, né?
esses ladrões de influência, das influências, influenciam tanto, né, que chega a roubar o que você tem. A influência é tão maligna, não é? Exatamente isso. Se sentiu tão influenciado com os méritos, com a grandeza de alguém que estava visitando a ele, que ele foi contar o que não deveria ter contado. Né? Eu sei, irmãos, eu sei, e eu quero dizer aqui, nessa palavra, que é um ensinamento de Deus para você, que está aqui aprendendo com Jesus, que você está tão feliz aí aprendendo com Deus, né? Não conte o seu segredo para os roubadores dos seus sonhos. Não revele os seus segredos para aqueles que estão tentando lhe influenciar a ponto de querer roubar o que é seu, de querer tomar aquilo que Deus lhe deu, aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, né? E eu sempre digo, glória a Deus, o que é seu é seu. Eu sou uma pessoa que eu não sei o que é exatamente isso, porque tem gente que tem amigos, que tem muitos amigos e fazem deles os seus tesouros, né? Não revela os seus amigos, não diz para as pessoas muitas vezes quem é o seu amigo, não é? Porque às vezes tem medo. E eu tenho passado por muitas experiências assim. Eu exatamente. Às vezes nós dizemos para alguém exatamente e contamos para alguém que alguém é o nosso amigo, não é? E alguém deixa de ser nosso amigo e passa a ser mais amigo daquele amigo nosso, né? E tem muito mais aproximação do amigo que era nosso amigo, que continua sendo, né? E a gente e passa por uma decepção sem perceber, não é? E eu fico imaginando uma coisa, escute isso, irmãos, escute isso. O que é seu, ninguém toma. O que é seu, ninguém vai arrebatar da sua mão. Isso é verdade. O que Deus lhe deu, ninguém vai tomar da sua mão. Mas muitas vezes nós temos que ter o cuidado no nosso coração de não revelar o segredo que Deus tem conosco e também com os amigos. Às vezes por muitas vezes, fui inocente de dizer assim, sabe meu amigo ali? Sim, é o meu amigo. Tá bom. Aí você vai contar para a pessoa e a pessoa vai e vem, né? E olha para aquele seu amigo e, na verdade, irmãos, está se aproximando apenas por um interesse, né? E, claro, eu não sou bobo que eu não saiba que seja isso, né? Mas, às vezes, não há nada melhor do que um teste. Nós testamos, né? Muitas vezes alguém, para que alguém seja testado, né? Para que a gente veja qual é o interesse dela ou como é que ela se comporta, né? Eu já passei por condições tão tremendas, irmãos, na minha vida, né? Que a pessoa chegou para outro amigo meu e foi falar de mim para o outro amigo, né? E o meu amigo ligou para mim e disse assim, me diz uma coisa. Aí eu digo, diga, como é que você deixou eu orar com fulano? Aí eu disse, o que foi que aconteceu? Ele disse, seu fulano, seu amigo, falou de você para mim. Como é que pode isso? Né? Então guarde os seus amigos no seu bom depósito. Não revele também eles. Não diga nada. Eu, na minha inocência, fui revelar muitas vezes, né? E porque eles têm alguma coisa ou possuem alguma coisa, alguém ficou lá com um interesse maior por causa disso. E eu quero dizer, e frisar aqui essa mensagem, e trazer aqui, como disse Isaías, o que viram? O que foi que eles viram? O que foi que eles viram? Né? O que foi que tu fizesse, ou que tu disseste, que eles viram que você não deveria ter contado? Né? Pastor, a gente pode contar a nossa situação? Pode. Pode contar, claro que pode. A Bíblia nos diz que nós devemos contar aos santos as nossas tribulações, as nossas necessidades. Claro que pode, né? Mas a gente só não pode contar tudo, né? Só não pode contar tudo. Uma vez uma amiga minha chegou para mim e me fez uma surpresa no dia do aniversário dela. Ela estava aniversariando, ela começou a chorar e disse, eu quero agradecer para um amigo meu que está aqui. Aí eu olhando assim, ela chorando, e ela começou a chorar. E eu disse,
Conte o que é que está acontecendo. Ela disse, não, eu quero agradecer a Deus por um amigo meu que está aqui, que ele nem sabe. Já fazem 10 anos, e já fazia 10 anos que me conhecia. Aí eu disse, é eu? Ela disse, sim, por você. Eu disse, por quê? Ela disse, porque eu sou seu amigo há muitos anos. E você sabia da minha condição e da minha situação, que eu era uma mulher separada, que vivia numa situação difícil, mas era uma mulher batalhadora, guerreira. E você nunca olhou para mim com outros olhos, com os olhos de acusação, porque eu era divorciada. Aí eu disse, mas eu não estou entendendo. Ele disse, porque você foi uma peça-chave para ser um instrumento de Deus na minha vida, e você nunca olhou para mim e nunca perguntou a mim, você é casada? Você é divorciada? Você tem dinheiro? Você possui isso? Você faz isso? Você faz aquilo outro? Irmãos, eu nunca perguntei, porque não era do meu interesse perguntar nada da vida dela. Não era do meu interesse em saber absolutamente nada da vida dela. Não era meu interesse saber da vida de ninguém. Se a pessoa nunca abriu, eu não poderia perguntar a ela o que é que ela era. Ou o que ela tinha, se ela era... Mas, irmãos, claro que eu sabia como é que ela vivia. Claro que eu sabia como é que ela estava, como é que era a situação dela. Mas, irmãos, não seja entrão na vida alheia. Não pergunta na vida de ninguém, não. Ora por ela, ajuda ela. Não joga ela no inferno, não. Ela estava saindo de um relacionamento muito difícil. E ela disse assim, você foi uma peça fundamental para que eu continuasse na presença de Jesus, porque se não fosse você, eu estaria desviada. Porque quando alguém dizia tudo contra mim, e você dizia assim, não, você é uma serva de Deus, Deus vai dar vitória. Fique tranquila, mulher. O que é que está acontecendo? Não, alguém falou isso. Esqueça, eu dizia, esqueça. Alguém dizia assim, não, porque... coisa ruim, irmão, é a mulher separada, sozinha, né? E que chega uma pessoa para dizer toda desgraça, mas chega um para dizer uma bênção, uma vitória, é maravilhoso. Homem, se levanta, escuta essas mensagens do inferno, não. Esquece isso que estão dizendo contra você. E eu fui ajudando. E ela disse, você nunca perguntou quem eu era. E eu sabia que você sabia tudo sobre a minha vida, mas nunca me discriminou, nunca deixou colocar eu dentro do seu carro ou levar para você, eu para a oração. Eu disse, pelo contrário. Eu disse, pelo contrário. Ela disse, por quê? Porque eu sabia que tem muita gente que vive de aparência e você é verdadeira. Tem gente que está dentro da igreja, que é pastor. Desculpa, eu não gosto de falar de pastor, nem de mulher de Deus, nem de homem de Deus. Mas eu conheço muitas situações de gente que vive de uma aparência e vive de engano e prega, é um santo no púlpito, mas é um cão chupando manga em casa, oprimindo a mulher e os filhos, e vive numa guerra, numa aflição violenta dentro de casa. E eu dizendo para aquela menina assim, não se preocupe não, minha filha. Jesus conhece a sua história. Jesus conhece a sua vida, não é? É a melhor coisa, irmãos, é quando você olha, escute, querida irmã e querido irmão, olhe com os olhos de Deus para a vida de alguém. Olhe com os olhos de Deus para a vida de alguém. Não julgue ninguém, não fale de ninguém, não se meta na vida alheia, a não ser que Jesus lhe dê uma ordem e uma direção. Nesse caso aqui do rei, ele mostrou o que ele não deveria ter mostrado, que eram os seus bens, sua riqueza, tudo que ele tinha, tudo que ele possuía, e ele não deveria ter mostrado. Ele mostrou até a casa de armas. Ele mostrou, irmãos, escute, o rei mostrou todo o arsenal que ele tinha de guerra para um inimigo que olhava, simplesmente olhava com os olhos, sabe de quê, irmãos? Sabe de quê? Uns olhos assim, sabe? Esbugalhado assim, eu vou tomar tudo, ladrões de sonhos, ladrões de riquezas alheias, olhando assim, eu vou tomar. Né? É como uma mulher que permite que outro homem entre na sua casa sem ela perceber e fica contando fragilidade do seu marido para outra mulher e sem sequer Deus permitir que ela conte. Ela fica contando qualquer coisa, dizendo qualquer coisa para todo mundo. Não revele segredo do seu marido. Ó, fecha a boca, encerra a sua boca, não diga nada, não revele nada, não fale nada. Fique calada para que você não passe por um processo difícil e complicado na sua história, na sua vida. Nesse momento, o próprio Isaías trouxe uma palavra dura para o rei. E ele disse assim, ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa
e que com tudo o que tu entesourasse, os teus pais, até os dias de hoje, será levado da Babilônia. Será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E os teus filhos que procederam de ti e que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos do palácio do rei. Irmãos, isso é uma coisa muito séria. Seríssima, seríssima, não é? Por causa desse homem ter contado o que ele não deveria ter contado, freou toda a história da sua vida e dos seus descendentes. Encerrou por ali. Deus dizendo para ele: porque você não contou que eu fiz os meus milagres na sua vida e você foi revelar o seu segredo a quem você não deveria ter contado. Agora até o que você tem será tomado, será levado, o inimigo vai levar tudo que você tem. E outra coisa, os seus filhos que saírem de você e que são de você, todos os seus filhos, todos eles serão eunucos da casa do rei da Babilônia. Não terás mais descendentes. Todos serão, Todos, sem exceção, todos serão castrados e não darão, irmãos, não darão mais fruto, nem filho, nem descendente. Acaba-se aqui, Ezequias, toda a sua história. É sério isso, irmãos? Seríssimo. Não revele seu segredo para quem não acredita nos seus sonhos. Não revele aquilo que Deus colocou na sua vida diante de você a qualquer pessoa. Chegue para uma mulher de Deus, para um homem de Deus, conte para ele, fale com ele, conte se ajoelhando, vê se você consegue ver, porque ainda tem pessoas que você pode confiar. Tem. Você pode olhar assim e dizer assim: não tem mais não. Tem mulheres de Deus e tem homens de Deus sim, que você pode ainda dizer para ele: ore por mim, eu estou passando por uma luta, por uma prova, mas eu só quero contar a você. Ore por mim, me ajude. É Deus falando exatamente isso aqui, minha irmã. É verdade, Monique. É Deus dizendo assim: crente, feche a boca. Não fale os segredos que eu tenho a fazer na sua vida. É uma mensagem séria, mas de um grande aviso de Deus nessa noite, de Deus falar com você aqui. E essas coisas que Deus está se revelando aqui, através da sua palavra, que Deus está fazendo com que a gente cresça e entenda o propósito dele, é Deus exatamente dizendo: eu vou cumprir, eu vou realizar, eu vou fazer coisas grandes na sua vida, eu vou realizar coisas tremendas, mas só publique na hora em que eu der ordem para você publicar. Não revele o segredo que eu tenho na sua vida, até a hora em que eu decidi cumprir o propósito que eu tenho na sua história. Não conte nada até o dia em que Deus cumprir o que ele tem para fazer na sua vida. Não se deixe ser orgulhoso a ponto de se esquecer de Deus quando Deus lhe abençoar. Como esse rei se esqueceu de Deus, o orgulho entrou nele ao ver os embaixadores da Babilônia e se encantar com um presente. Tem gente que está aí se vendendo e vendendo até a sua espiritualidade e se vendendo aí por qualquer coisa. Tem alguém dizendo assim: vem, pode vir, tudo bem, você vai me dar quanto para que eu possa dizer o que você quer, Tem gente se vendendo aí e entregando qualquer coisa aí por venda, se vendendo para qualquer um. Não, crente que tem negócio com Deus, crente que tem propósito com Deus, propósito com o céu, não revela o segredo dele para ninguém. Guarda o propósito de Deus, que Deus tem para a sua vida, e deixa Deus fazer no tempo dele, para a glória do nome dele. Essa palavra é uma palavra assim, uma palavra de aviso, Uma palavra em que Deus está te avisando. Uma palavra em que Deus está dizendo para você assim: fique atento, tenha mais cuidado, eu vou fazer, tenha mais atenção, não revele a todo mundo, não conte tudo, conte só o necessário, não diga nada, não revele como é que você faz.
e de onde vem a sua riqueza, como é que você vive, como é que você come, como é que você se veste. Não revele seu segredo para ninguém. Não diga para ninguém. Glória a Deus. Eu vou concluir, mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando eu estava exatamente conversando com um irmão, com uma irmã, amiga, e eu dizia assim, quando você está num ambiente, vou terminar, quando você entra num ambiente e você encontra aquele ambiente pessoas que estão no seu mesmo nível, no mesmo nível financeiros, e são mulheres e homens de Deus. E você olha e ele conversa de uma coisa, e aí é uma viagem, e aí é um carro, e aí é uma compra de uma casa, e uma compra de um apartamento. Aí você vai e revela, não, eu comprei também falei aquilo e tal. Quando você está naquele mesmo nível de conversa, irmãos, é diferente. Ninguém está com inveja de ninguém. Por quê, pastor? Porque ali é a mesma conversa. De quem? De quem tem, de quem possui, de quem realmente tem, que pode, que faz. Ali a conversa está tranquila, naquela conversa ali, conversando, né? Quando você percebe que tem muita gente que entra na conversa, mas já entra um orgulho, uma prepotência, você já fica assim. Mas tem hora que você conversa, eu tenho isso, faço aquilo, trabalho nisso, faço aquilo outro, e ali nada atrapalha, né? Nada atrapalha. Mas quando você está num ambiente que a pessoa não tem, e que não possui, e que você é inferior no sentido financeiro, não no sentido espiritual, porque você é a mesma coisa, para Deus é a mesma coisa. Mas aí quando você vai contar que fez isso, que fez aquilo, e que comprou aquilo, aí a pessoa olha e diz assim, Jesus lhe deu vitória, né? Eu estou também esperando a minha vitória. E você fica olhando meio desconfiado e pensou, meu Deus, por que eu fui dizer aqui, Jesus? Por que eu fui abrir a boca para falar aqui, né? E Deus nos ensinando aqui nessa noite e dizendo, guarde o segredo que você tem comigo. Não revele o seu segredo para ninguém. Amém? Deus abençoe a cada um que está aqui, a cada crente que está aqui, a cada mulher de Deus que está aqui, né? Nós vamos orar. Eu sei que tem muitos pedidos de oração. Essa mensagem, ela vai, logo após, vai ser colocada lá no canal do YouTube, né? E eu estou muito feliz, porque o canal, tem muita gente que está aqui, está se inscrevendo lá, né? Está na bio do Instagram aqui, muita gente se inscrevendo, e eu estou feliz porque ele está tendo uma proporção muito grande, visualizada aqui na América, né? E muitos brasileiros. E esse é o meu foco, né? De trazer uma palavra, um ensinamento para aqueles que estão em uma situação difícil. E eu estava exatamente orando, irmãos, e dizendo, Jesus, tu quer que eu pregue aqui para quem? Não é? Para quem? Fale para quem? E Deus falou muito forte no meu coração, dizendo para mim, não é? Fale para o brasileiro que está aqui, né? E eles estão visualizando o YouTube, que é de um alcance muito maior. E eu estou feliz, não é? Mas enquanto isso não posso fazer live lá, porque só posso fazer com 1000 seguidores, se estiverem lá, né? E eu estou feliz porque está já chegando, e eu quero pedir a você que está aqui, se você tem o interesse de ver o Reino de Deus crescer, se inscreva lá. Eu sei que tem gente que está tentando procurar o canal e não está encontrando, né? E aqueles que não estão encontrando estão pedindo no meu privado, e eu tenho enviado para eles o endereço do YouTube, não é? Do canal do YouTube para eles. Glória a Deus. E esse é o meu alvo, irmãos. Eu não estou pedindo nada a ninguém. Eu só estou dizendo para você uma coisa. Me ajude a levar o reino de Deus a famílias que estão aqui necessitadas e precisando de ouvir uma palavra através de Deus, através da sua palavra, através da minha vida, através daquilo que Deus colocou na minha boca, para levar para os 4 cantos desta nação, que é tão gigante quanto a sua. Lá no YouTube, se alguém não encontrar, na bio aqui, solicite no privado. Se alguém não encontrar, está lá, o endereço é pr, né? pr.erivelto Oliveira. pr.erivelto Oliveira. Glória a Deus. Até minha esposa aqui colocou aqui. Eu vou tentar aqui. Coloca aí, Lidiano, de novo, para ver se eu
fixo aqui enquanto eu terminar e orar. Glória a Deus. Eu quero agradecer a você, glorificando e exaltando o nome do Senhor pela sua vida, porque famílias, não é, estão sendo alcançadas pela bondade e misericórdia de Deus, né? E eu fico feliz por isso, porque se eu me sinto útil a ser um instrumento a favor das famílias, de trazer um conselho, uma palavra de Deus, uma mensagem do Senhor, uma mensagem de Deus para essas pessoas, já estou feliz em por ser útil e saber, queridos irmãos que estão aqui, que você contribuiu por isso, né? Você foi um canal. Eu não estou lhe pedindo nada, eu só quero que você seja um instrumento de Deus, usado pelas mãos do Senhor, para que eu leve a mensagem, a palavra de Deus, através daquele canal. Glória ao nome de Jesus para sempre. Eu quero dizer para você, para todas as famílias que aqui estão, para todos os homens e mulheres de Deus que estão aqui, não é? Que a boa mão de Deus venha sobre você. E que você não pare, não desista, não se sinta acuada, não se sinta angustiada, não se sinta aflita. E não venha no seu coração, assim, o desejo de desistir. Não desista. Não desista dos seus sonhos, dos seus objetivos, do propósito de Deus na sua vida, não é? Não desista do propósito de Deus na sua vida. Deus tem algo especial para cumprir na sua vida. Deus tem algo a fazer na sua vida. E não deixe, escute isso, não deixe que roubadores roubem de você, arranquem de você a alegria e aquilo que você tem guardado por muito tempo, e eles venham e arrebate das suas mãos, da sua vida. Fique firme com Jesus. Tenha uma semana abençoada, próspera e abençoada para a glória de Deus. Mas vamos orar. Eu coloquei, fixei aqui, lá no YouTube está Pr. Oliveira. Amém? Vou orar por você, vou orar pela tua família, vou orar pela sua casa. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, pela Tua grandeza sobre as nossas vidas. Eu quero Te exaltar porque essa mensagem foi direcionada a corações que estão aqui. Hoje Tu aconselhando de uma maneira tão especial, falando de uma maneira tão grande, a crentes que estão aqui guardarem o seu segredo, a pastores, amigos, irmãos que passaram aqui e que ouviram também essa mensagem. Muito me alegra por eles estarem aqui, Senhor, nesta live. Que Tu também abençoe a cada um deles. Abençoe os meus amigos, irmãos, minhas tias, a minha mãe que está aqui. Que a Tua boa mão, Senhor, se estenda sobre cada um deles. E que o Senhor mova o céu, mova a terra, mova o que tiver de mover, Senhor, mas dá a vitória a esse crente que está aqui chorando, aflito, necessitado de que o Senhor visite a sua casa, a sua família, necessitado que o Senhor cure, que restaure, que repreenda o mal, lebose, debrog, rezemise, remugia, que o Senhor destrua a ação do inimigo, que o Senhor faça prodígios e milagres de maneira grande e poderosa a todos esses que aqui ficaram e daqueles que já se ausentaram porque foram trabalhar ou vão trabalhar, Jesus, na manhã, na segunda-feira, que Tu fortaleça esse crente, que ele seja luz no seu trabalho, que ele seja bênção, que ele seja, Senhor, alguém olhe para ele e veja o Senhor através dele, e que a Tua bênção continue sobre a vida desse crente. Essas famílias, essa mulher que chora pelo marido que deixou a casa, que entrou no divórcio, que entrou numa separação, que está chorosa, aflita, perguntando a Ti como é que vai ser, que a Tua mão, Jesus, se estenda sobre a vida dessas famílias. Tem misericórdia dessa casa, deste povo que está aqui, que a Tua misericórdia venha sobre cada crente que está aqui nessa live, que ainda não saiu, mas está aqui recebendo do Senhor vitória. Lebeze, burgue, rebuse, derremive. Abala, Jesus, o céu, abala a terra, abala o mar, mas dá vitória ao crente que está aqui, porque Tu és um Deus poderoso para trazer vitória ao Teu povo, no nome de Jesus, no nome de Jesus. A minha maior alegria é saber de que Jesus está nessa live.
E a minha maior alegria é saber que eu sou útil a serviço do reino de Deus. Ah, como é bom servir a Deus. Por quê, pastor? Porque Deus não deve nada a ninguém. Aquele que trabalha para ele, o seu salário é certo. Nem ele pede, nem mendiga a ninguém. Deus paga e paga muito bem a quem faz a vontade dele. Amém? Eu tenho muito que agradecer pela sua vida e agradecer por essa noite, nesse dia de domingo, em que muita gente está aí, não queria que viesse segunda-feira, mas agradeça a Deus pela segunda-feira, porque o Senhor é com você e essa semana vai ser uma semana recheada de muita bênção, de muito milagre e de curas e de vitórias. E o Senhor está falando no meu coração, há segredos que serão revelados para a sua vida, aí sim, porque Deus cumpriu, porque chegou o tempo do cumprimento de Deus na sua história. Um grande abraço, pastor Wellington. Eu não vi ele aqui, mas quero agradecer a Deus pela sua vida, pastor. Que Deus abençoe a todos vocês, que a bênção de Deus se estenda a irmã Maria do Carmo, a minha tia Ana, lá no Rio de Janeiro, entre tantos amigos que estão aqui, não é? Que Deus abençoe ricamente a vocês, queridos. Que a boa mão de Deus se estenda sobre cada um de vocês. Um grande abraço. Que Deus continue realizando os sonhos de cada um de vocês de maneira poderosa. Um grande abraço. Deus abençoe. Fique com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês.